Então, podemos iniciar com a apresentação. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês em nosso primeiro webinar de 2016. Meu nome é Gabriel Oliveira, eu trabalho aqui no Departamento de Suporte Técnico da IFM, e nesse webinar vamos falar um pouco sobre o sistema de conexão ASI e um pouco de algumas de suas características principais. Antes de começarmos, eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. Nesse primeiro momento, eu vou desabilitar o microfone de vocês e, após a apresentação, eu vou abrir um espaço para dúvidas, ok? As dúvidas deverão ser encaminhadas na aba PIR, Perguntas e Respostas, e para auxiliar durante os questionamentos, eu estou com mais dois colegas do suporte técnico acompanhando a apresentação também. Então, podemos dar continuidade ao webinar. Bom, acho que a gente pode começar com o seguinte questionamento. O que seria esse sistema de conexão ASI? Bom, o termo ASI significa interface sensor e atuador. Ele foi desenvolvido justamente para simplificar a fiação e instalação dos instrumentos de processo, nos casos sensores e atuadores, e posteriormente vir a substituir o sistema de fiação convencional que utilizamos hoje em dia. Mas como é possível substituir a fiação que usamos hoje em dia? Basicamente, o sistema ASI conta com apenas um cabo plano na cor amarela, esse que a gente está vendo aqui na imagem, ok? Esse cabo plano conta com dois fios internos utilizados para a transmissão de dados e também de alimentação do sistema. Ok? Mas onde a gente utiliza o ASI? Bom, o ASI é utilizado no nível de campo, onde justamente estão instalados os sensores de processo, ok? Para a gente entender melhor essa hierarquia na automação industrial, aqui está o que a gente chama nessa imagem de pirâmide da automação. Então, no topo da pirâmide, a gente tem um nível de controle, que conta com sistemas supervisórios. No meio da pirâmide, a gente tem o nível Field Bus, onde estão os controladores, os CLPs, ok? E na base da pirâmide, chamada de nível sensor e atuador, temos os instrumentos utilizados na coleta de dados de processo, no caso, sensores, transmissores, atuadores, e o ASI está justamente nesse nível, onde coleta e analisa os dados dos instrumentos de processo conectados a ele, ok? Bom, voltando a falar do cabeamento ASI, uma informação bastante importante que a gente deve ressaltar é sobre a tensão auxiliar. Alguns instrumentos necessitam de uma potência maior que o cabo amarelo consegue fornecer, ok? Nesses casos que são bem específicos, a gente precisa adicionar um cabo flat na cor preta que será responsável pela alimentação auxiliar do sistema ASI. Ok? Bom, aqui temos um exemplo bastante exagerado do que chamamos da fiação convencional, onde temos uma infinidade de fios conectados ao cartão de entrada de um PLC. Então, vamos supor um exemplo aqui. Supondo que cada sensor de posição precisa de pelo menos 3 fios para funcionar da forma correta, considerando a tensão de alimentação e o sinal de saída. Se tivermos instalados em uma máquina 30 sensores, consequentemente, teremos 90 fios conectados a um cartão de entrada do PLC. Agora, imaginem só se tivermos que procurar um ponto de falha no meio de tanta fiação. E o tempo que a gente demoraria para encontrar esse diagnóstico, né? Pensando em toda essa dificuldade, algumas empresas se juntaram e desenvolveram um sistema ASI para justamente otimizar a instalação, utilizando agora um cabo flat, substituindo toda aquela fiação paralela. E conforme mencionado anteriormente, o cabo flat, além de disponibilizar a alimentação do sistema, também é responsável por transmitir os dados coletados pelos sensores de processo. Bom, para a gente entender melhor essa característica do sistema ASI, eu vou mostrar para vocês um vídeo onde foi realizada justamente essa substituição de um sistema paralelo pelo sistema ASI. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok.
Inovadores módulos Airbox ASI com sistema de montagem rápida. A empresa ForFarmers é líder de mercado na Europa com vendas que rondam 8,5 milhões de toneladas de ração animal por ano. 75% da produção da ForFarmers Hendrix consiste de alimentos compostos para animais. Uma produção sustentável tanto na aquisição de matéria-prima como no processo produtivo e na logística é condição indispensável para obter máxima eficiência. Neste contexto, a integração da mais recente tecnologia e a ASI desempenha um papel essencial. As válvulas gaveta e as válvulas borboleta têm uma importância especial neste setor, tal como em muitos outros. Por isso, o meio mais econômico é a aplicação da inteligência descentralizada dos módulos Airbox da IFM a todas as válvulas e respectivos atuadores. Os cabos multipolares ligados aos atuadores que exigiam um cabeamento complexo foram substituídos pelo cabo ASI de 2 fios que permite a transmissão simultânea de dados e alimentação. A este respeito, John Spunk, Electrical Engineering Services and Systems, ForFarmers Hendrix BV, explica. Já em 2000, iniciamos a troca do nosso antigo cabeamento paralelo pelo sistema modular AS Interface. As linhas de ar às válvulas e aos atuadores foram substituídas por linhas pneumáticas curtas para os novos módulos Airbox da IFM. A montagem descentralizada foi rápido, porque os conectores para tubo integrados permitem uma conexão segura e sem ferramenta, com engate e desengate rápido. Os módulos Airbox podem ser integrados com facilidade na rede ASI através do clássico suporte para cabo plano. Estes equipamentos descentralizados e acessíveis em combinação com o ASI Controller asseguram uma grande transparência nas instalações. Diodos luminosos exibem os estados de sinal das entradas e saídas, a presença de tensão de operação e erros periféricos. Já realizamos muitos projetos com o sistema modular AS Interface, sempre com resultados positivos. Nunca tivemos problemas com o sistema de controle da nossa fábrica de ração. O endereçamento simples dos módulos Airbox pode ser já realizado antes da montagem, em estado desenergizado pela interface de endereçamento implementada. Esta interconexão inteligente de produtos de hardware e software padronizados do sistema modular ASI proporciona a Hendrix vantagens acrescidas durante toda a vida útil da instalação de produção da ração animal. Por estarmos totalmente satisfeitos com o sistema AS Interface, decidimos implementá-lo em todos os projetos posteriores para uma otimização do processo de produção. ASI oferece hoje em dia opções inovadoras a todos os usuários para um processo de produção automatizado e um ótimo abastecimento dos clientes. IFM, close to you. Então, acredito que agora, depois que a gente assistiu o vídeo, as informações passadas até o momento tenham ficado bem mais claras, ok? Agora, falando um pouco da topologia, nessa imagem temos todos os dispositivos básicos para um sistema ASI funcional. Então, temos o mestre ASI, as fontes de alimentação, os módulos de entradas e saídas, conhecidos como escravos do sistema, neles onde serão conectados os sensores de processo. Vale ressaltar que ao longo da topologia podemos conectar no máximo 62 módulos escravos, ok? Bom, na linha de escravos da ASI da IFM, temos diversos tipos de escravos, cada um para um tipo de aplicação. Então temos módulos de entradas e saída analógica, e digital também, onde conectamos sensores e atuadores, sistemas para feedback de válvulas, sensores que se comunicam diretamente com o sistema ASI sem a necessidade de utilizar esses módulos de entrada, módulos de entrada e saída para aplicações de segurança, sistemas RFID, botoeiras, botões de emergência e ainda módulos que se comunicam com o protocolo IO-Link. Okay?
Aqui temos alguns exemplos de escravo ASI, ok? Além da característica de operação, da característica elétrica dos escravos, no caso dos módulos de entradas e saídas, eles também se diferenciam em sua característica física, ok? Cada modelo possuindo uma forma de montagem diferente. Bom, mas como a gente identifica todos esses 62 escravos no sistema ASI? Essa identificação é realizada através de um endereço. Cada escravo recebe um endereço dentro do sistema, ou seja, através de um endereçamento, eu tenho todos os status de escravos dentro do meu mestre ASI. Bom, esse endereçamento ele pode ser realizado de duas formas, através do próprio mestre ASI, como na imagem à esquerda, e como a gente viu no vídeo, por uma unidade própria para endereçamento. A gente chama de unidade de endereçamento ASI. Esse produto aqui da direita, ok? Bom, na unidade de endereçamento, a gente consegue atribuir antes mesmo de conectar o sistema, conectar o escravo no sistema, ou seja, antes mesmo da gente alimentar o escravo, nós conseguimos atribuir a ele esse endereço. Como a gente consegue ver nas imagens, cada tipo de escravo é endereçado de uma forma. Então, alguns modelos são endereçados através de cabos, acessórios, como esses 3 acessórios montados nas imagens, e outros podem ser conectados diretamente na unidade de endereçamento, como esse exemplo aqui abaixo. Outra informação bastante importante sobre o sistema ASI é referente ao comprimento máximo do cabo flat, do cabo amarelo, ao longo do sistema, ok? Na nossa topologia, não podemos ultrapassar o comprimento máximo de 100 metros de cabo plano. Considerando também as suas derivações, ou seja, devemos considerar também os cabos que conectam os sensores aos módulos de entrada de sinal. Porém, existem alguns acessórios, no caso do IFM, 3 acessórios que permitem o prolongamento do cabo no sistema. Os acessórios são o repetidor, o terminador passivo do sistema base e um módulo chamado otimizador de sistema de diagnóstico, conhecido também como Turner. Certo? Aqui a gente tem o repetidor. No caso do repetidor, a gente instala ele a cada 100 metros de cabo. Lembrando que a gente consegue instalar no máximo 2 repetidores por linha. Cada repetidor precisa de uma fonte de alimentação dedicada, conforme mostrado aqui na figura, certo? Também temos o terminador passivo para o sistema ASI. Nesse caso, o terminador é instalado no final da topologia. Esse dispositivo possui uma impedância fixa, ok, de 150 ohms, LEDs para indicação de status e também nos permite uma extensão máxima de até 140 metros. Além de possibilitar essa extensão, o dispositivo também melhora a qualidade do sinal do sistema ASI. Além desses dois, a gente tem também o Turner, ou módulo otimizador. Esse dispositivo também é instalado no final da topologia, assim como o terminador do sistema ASI. Além do circuito interno para controle de LED, o dispositivo Turner é composto por um microcontrolador que avalia os possíveis erros na comunicação do sistema, possibilita o ajuste de impedância e permite uma extensão máxima de até 200 metros de cabo ASI, além de melhorar a qualidade do sinal do sistema também. Aqui a gente tem algumas das topologias possíveis no sistema ASI. São topologias conhecidas da automação industrial, como a topologia estrela, malha, topologia anel, topologia linha, que é uma das mais utilizadas hoje na indústria, e topologia árvore. Então aqui a gente tem um breve resumo do que vimos referente ao comprimento do cabo flash dentro da topologia ASI. Então aqui, no caso de um sistema padrão, ou seja, sem nenhum acessório de extensão, a gente tem que no máximo 100 metros de cabeamento ASI é possível. No caso de repetidores, utilizando o número máximo que são 2, eu tenho a chance de estender minha topologia em até 300 metros. No caso do terminador passivo, esse comprimento passa a ser 140 metros, e no caso do Turner, 200 metros.
Agora vamos falar um pouco sobre o mestre do sistema ASI. O mestre ASI, além de receber e organizar os dados enviados pelos sensores de processo, ou seja, pelos módulos, pelos escravos também, ele é capaz de transmitir esses dados para um sistema superior, no caso, para um PLC, ok? Então, a IFM possui alguns modelos de mestre ASI, cada um comunicando com um protocolo diferente. Então, a gente tem modelos que se comunicam com o protocolo Profibus, Profinet, Ethernet IP, CAN-Open, dentre outros protocolos também. Além disso, todos os dados do sistema são disponibilizados no display colorido do próprio mestre ASI. Sendo assim, é possível monitorar o status de todos os escravos do sistema de forma bem organizada. E, em caso de falhas, através do mestre, conseguimos verificar o ponto exato da falha e o seu diagnóstico. E ainda assim, pensando em versatilidade, os mestres ASI da IFM possuem uma interface web, permitindo que o operador tenha acesso aos dados do display do mestre através de outros dispositivos de rede, como PCs, tablets e celulares. Certo? Aqui a gente tem um breve resumo sobre as vantagens do sistema que vimos até agora. Então, a gente viu que através do sistema ASI, a instalação dos instrumentos é feita de forma bem simples, se compararmos com aquele sistema convencional que a gente viu também na imagem. A possibilidade de conexão de até 62 escravos ao longo da topologia ASI. Vimos também que através dessa facilidade de instalação, a reposição dos componentes ficou bem mais fácil, ok? E com isso, consequentemente, a busca por diagnósticos de falha também ficou muito mais simples. A gente também verificou a versatilidade do sistema, certo? Através dessa web interface que permite a visualização dos dados do mestre através de outros dispositivos, certo? Como tablets, computadores, celulares. E por se tratar de um sistema de conexão inteligente, o sistema ASI está apto para a integração na indústria 4.0, certo? Bom, agora eu queria mostrar para vocês um exemplo na prática, ok? Eu tenho um sistema aqui na minha mesa, eu só vou mudar a câmera agora. Então, eu tenho aqui em minha mesa uma bancada de demonstração que consiste de um mestre ASI, um módulo de segurança conectado a ele um sensor de start capacitivo e também conectados no sistema ASI 2 botões de emergência. Essa bancada de demonstração que a gente tem aqui, ela simula o sistema de segurança de uma esteira de transporte. Então, eu vou mostrar para vocês todos esses dados via web interface aqui do meu PC. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente. Então, aqui a gente tem a web interface do sistema, então todos esses menus aqui estão disponíveis também de forma local, direto no Mestre ASI. Então, eu vou direto ao ponto e vou mostrar exatamente onde estão disponibilizados os dados dos escravos do sistema. Então, aqui mostra justamente o endereço de cada escravo. Então, nessa topologia aqui da minha mesa, eu tenho 3 escravos conectados. Bom, como vocês podem ver, eu tenho simulado um monitor de segurança aqui, um botão de start, um botão de emergência simulando um painel elétrico aqui, e também um botão que seria local, né, um botão de emergência local. Eu vou, para dar um exemplo, vou desconectar esse botão do sistema ASI, só para a gente verificar a indicação de falha no web server. Certo? A gente já viu aqui que o endereço número 4 já indicou o erro. Eu vou clicar nele para ver qual é o status desse erro, né? Qual é o diagnóstico.
Então, clicando aqui, eu tenho o estado de configuração, ele fala missing slave, ok? Isso seria escravo não encontrado. Eu volto aqui na topologia e vou reconectar o meu botão de emergência na topologia ASP. Ok? O botão já está conectado e a gente viu que a indicação de falha já sumiu. Agora, clicando aqui, a gente viu que também o diagnóstico sumiu e eu tenho exatamente o comportamento dos bits de entrada e saída do botão de emergência, certo? Então, aqui eu tenho os bits de entrada oscilando, né? Isso é uma característica de um sistema de emergência. Agora eu vou fazer uma simulação de parada, ok? Eu vou apertar o botão de emergência. Então, todos os bits de entrada foram para 0 e o bit de saída está piscando. Se a gente vê, não sei se vocês vão conseguir ver através da câmera, o LED está piscando na mesma frequência que o bit, que é a indicação binária aqui no web server, ok? Certo. Vou desabilitar. Além disso, eu queria mostrar para vocês um visualizador web. Esse visualizador web pode ser configurado via software e carregado no NestAsi. Então, via software eu consigo configurar uma aplicação e deixar ela de forma visual aqui no sistema, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo da aplicação, ele está simulando uma esteira e o sistema de segurança conectado em ASI. Então, se a gente analisar aqui no painelzinho, eu vou dar início à aplicação, apertando o botão capacivo de Start. Então, ele está simulando os objetos passando pela esteira, ok? Vou acionar um botão de emergência. Certo? Houve a parada. A frequência também no web visualizador configurado via software pisca na mesma frequência que o LED real do botão de emergência. Vou desabilitar o botão. A aplicação continua parada, eu vou dar o restart a ela. Ok. Além disso, a gente consegue configurar via software botões digitais, ok? Então, o mesmo botão que eu tenho aqui no painel, esse botão capacitivo de Start e Restart, a gente configurou ele via software também, um botão digital aqui. Então, eu vou novamente apertar o botão de emergência, desabilitá-lo. Ok, ele está pedindo um restart, eu vou aqui agora no meu botão digital. Ok, a aplicação começou novamente. Certo, agora eu vou voltar para a minha tela inicial. Certo, pessoal? Era basicamente isso que a gente queria passar aqui para vocês hoje. Esse foi o nosso primeiro webinar. Eu conto com a presença de vocês nos nossos próximos eventos. E agora a gente vai abrir o espaço para as dúvidas, né, para os questionamentos. Então, vamos lá.